E hoje, câmera 1 aqui, temos um convidado muito especial do Estampa Essa Vibração, diretamente de Berlim. Olha só, ele saiu de Mariana. Quem conhece Mariana, fica do lado de Ouro Preto, aqui pertinho de BH. Sempre tocou a vida inteira, teve banda, foi pro exterior. E lá ele tá estourado com as músicas na parte da Europa e tudo mais. Já fiquei sabendo que tá lotando show. Fernando Antunes. E aí? Bom demais. Muito obrigado por me receber aí. Prazer. Vou começar falando o seguinte, Fernando. Sou seu fã. Meu Spotify tá assim, ó, sem sacanagem. Jack Johnson, John Mayer e Fernando Antunes. Oh, tá bom. Boa companhia. Bom demais, bom demais. Vamos lá, me fala um pouquinho de você, da sua história, como tudo começou, a galera te conhecer melhor. Bom, então, começou, cara, igual toda criança, né? Geralmente você tem um irmão mais velho, alguém que introduz algumas músicas para você. E eu sempre tive esse contato com a música porque minha família sempre teve música, né? Meu pai tocava violão, meu avô, meus dois avós, na verdade, por parte de mãe e por parte de pai. Então eu sempre tive essa ligação com a música, né? E talvez porque eu não conseguisse tirar as músicas direito dos artistas que eu gostava, eu comecei a fazer músicas, né? E esse drive me levou a querer de fato fazer músicas assim, verdadeiramente, né? Não só de brincadeira, que às vezes a gente fazia uma musiquinha, pegava o violão, tocava alguma coisa assim meio estranha e tal. No outro dia não lembrava o que fez, não tinha como anotar, né? Não tinha celular na época. De gravar em fita cassete, pô. Fita cassetezinha assim. Cara. Aquele gravadorzinho da vaquinha, sabe? Antigamente branquinho. Inclusive o Paul McCartney falou uma coisa muito, muito engraçada sobre isso, né? Na época dele também, obviamente, era difícil você gravar o que você fazia em casa e você tinha que lembrar, basicamente, usar seu cérebro, sua cabeça para lembrar, né, das músicas. E ele falou assim, se eu não lembro a música, então quer dizer que ela não era boa o suficiente, então se não era boa para mim, provavelmente não é boa para o público. Então ele não se sente mal por não lembrar a música, né? Profundo, né? Paul McCartney. E aquilo também, né? Eu trabalho com design e tudo mais, criação. Às vezes a gente faz uma arte e a gente fala, nossa, tá incrível. A gente olha no dia seguinte, a gente fala, não tá não. Cara, é assim mesmo, cara. E inclusive com a gravação na música também. Porque o processo tanto de criação como gravação, mixagem, masterização, você tem que ouvir várias vezes a música, né? E então tem dia que você praticamente passa, às vezes, 8 horas escutando a mesma música o tempo todo. Ou porque você está fazendo parte da produção em si, ou porque você está trabalhando com a mixagem, né? E você acaba perdendo um pouco dos detalhes da música. Aí você vai dormir, no outro dia você ouve, parece que você cagou a música inteira. Fala, cara, não era isso que eu estava lembrando, cara. Então é bem comum isso mesmo. Eu gravei há 15 dias. A gente estava conversando sobre isso, né, antes de começar a live. Não sou músico, gente. Já tive minha fase de baixista, mas eu tinha uma música de 17 anos atrás da banda. E eu vim tocando ela esses 17 anos para não perder. Então só a base do violão e a voz, né? Eu levei pro Felipe. Aí a gente montou a música lá realmente, sabe? Vão ser essa sequência aqui, essas partes e tudo mais. E foi isso. A gente começou a gravar 9 da noite, foi até 5 da manhã. Aí a gente acordou às 9, pegamos meio-dia de novo. E foi até umas 5 da tarde. 5 da tarde, assim, gravando. E é justamente o que você falou.
né? Você vai ouvir no dia seguinte, depois você dormiu. Cara, que cagada que a gente fez. Que merda, porra, que eu fiz. Não sei nem se Arruma posso essa falar. guitarra, não sei o quê. Mas Mas é bom cara. demais. Mas é isso E me mesmo. fala, Fernando, você canta inglês? Sim. Você começou cantando inglês? Cara, na verdade, eu comecei sem cantar, né? Eu sempre fui muito tímido e tal. E eu tive muita sorte que eu tive alguns vocalistas muito bons que cantaram em bandas que eu participei. Inclusive um que foi responsável por eu começar a cantar, ele era meio caótico, digamos assim, né? Então, de repente, ele parou de ir nos shows, nos ensaios, por motivos diversos, né? Não porque ele não queria, mas, digamos, força maior, né? Álcool e... Eu ia falar mulher, mas tudo bem. Também, né? Enfim, aí você imagina, cara, uma banda chega para tocar e não tem vocalista e ninguém quer cantar. Nossa. E foi assim que eu comecei, cara. E aí, em Mariana e Ouro Preto tinha muitos festivais, né? E muito tempo atrás tinha, não sei se era Festival da Música de Mariana, uma coisa, o Festival da Canção, que eles pediam para fazer a inscrição, a parte da seleção, pediu música autoral. E eu comecei, bom, vamos fazer. Só que a verdade é que minhas músicas não eram muito boas, né? Porque música, você tem que treinar, você tem que fazer. Raramente as primeiras músicas que você for fazer vão ser boas. Isso é um fato. Então a gente tem que todo dia escrever. Isso para tudo na vida, na verdade, né? A gente tem que sempre estudar, aperfeiçoar e fazendo. E a gente nunca conseguia entrar nesses festivais, cara. Até um dia que eu tava meio assim de saco cheio, escrevi em inglês uma história bem nada a ver. E essa música que eu fiz em inglês, ela foi aprovada para um festival. A nossa banda entrou no festival, a gente ficou entre as 4 primeiras colocadas e a gente foi gravar um EP com 4 músicas. Bacana. Aí continuei gravando, fazendo músicas em português, as 3 restantes, e comecei a divulgar na internet. E na época ainda estava começando o podcast, era rádios online, né? E minhas músicas começaram a tocar nessas rádios, assim, que eu mandava, as pessoas mandavam respostas. E isso foi muito bom, foi um alento, né? E Mas aí, foi tipo Zezé de Camargo e Luciano? Liga pra rádio tal, manda pra tocar música aí. Não, era rádios americanas. Inclusive, o primeiro podcast que tocou minha música foi o chamado Fat Kid Rocks. Foi o primeiro que tocou. E, cara, o cara tocou lá nos Estados Unidos, cara, que doideira e tal. E assim a gente continuou, cara. Continuei fazendo, mandando. É engraçado que a comunidade da música nos Estados Unidos, pelo menos na época, eles respondiam e-mails. Então, eu mandei e-mail, por exemplo, para um cara chamado Robert Knight, que é um fotógrafo. Acho que foi o último que tirou a última foto do Jimi Hendrix vivo, se eu não me engano, ou do Steve Ray Vaughan, não sei. E eu mandei, eu achei o e-mail dele lá, falei, cara, tem algumas músicas e tal, eu sei que você era da cena e tal. E o cara me respondeu, cara, falando. Então, assim, esses tipos de conexões e eventos que aconteciam, assim, cada vez me levava mais para esse caminho de manter o projeto em inglês. E, ao mesmo tempo, eu tentava conseguir algum espaço, né, no Brasil. Obviamente, pela questão de ser inglês, seria mais difícil mesmo, mas nem se comparava com a abertura do mercado estrangeiro, né?